Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um CNPJ Cast, podcast das CNPJs. Eu sou a Tamires, toda semana a gente traz conteúdo novo aqui para vocês. E não diferente, hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui. Ela vai falar de um assunto que, todo o assunto eu falo que está sempre em alta aqui, mas é porque a gente busca pessoas que de fato vão agregar para vocês aqui no nosso canal. E hoje eu estou com a Simara, ela é casada, ela é mãe, ela é empreendedora. Ela é especialista em recursos humanos na área de tecnologia, é super diferente, eu não tinha um conhecimento sobre isso, de verdade. Ela também é psicóloga, também tem formação em psicanálise, então, assim, currículo extenso e estou ansiosa para esse podcast. Simara, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada eu pelo convite. Fico feliz. Simara, começar do começo? Como tudo na vida da gente, vamos do começo? Bora! Vamos conhecer um pouquinho de você, até assim, para as pessoas entenderem quem é a Simara, principalmente do currículo aí, né? RH, na área de tecnologia, que é uma área totalmente extensa e eu acho ela um pouco difícil, então vamos deixar ela um pouquinho mais para frente. Psicóloga, psicanálise, que tem a ver também com o RH, não tem como acho que você está nisso, você não entender de pessoas, né? Mas conta um pouquinho da Simara, como que começou a sua trajetória. Seu iniciozinho ali, conta a sua essência. Quem é a Simara? Se eu fosse perguntar hoje assim. Ai, ótimo. Bom, bom, eu falo que eu sou uma pessoa de pessoas desde sempre. Então, desde a minha adolescência, eu era aquela pessoa que parava no ponto de ônibus e as pessoas contavam a vida delas. Então, já tinha um insight que eu precisava ser de pessoas mesmo. Eu me formei em RH, essa minha gestão inicial ali, minha primeira graduação. Depois eu me especializei em psicologia positiva, com uma ênfase em neurociências. Eu sou apaixonada por entender o cérebro, o funcionamento das pessoas, o porquê que elas fazem o que fazem. É meio maluquinha. Isso assim. Que eu ia te falar, é um mundo, né? É um mundo. É um mundo. E depois que você começa a entender assim, a fundo, você vai vendo como Deus é perfeito assim, nos seus detalhes. Assim. E depois eu me especializei em psicanálise, que também é um outro universo, né? A gente estudar ali o inconsciente, né? Porque muitas das nossas coisas que a gente faz hoje é muito mais movido pelo inconsciente do que pelo consciente. Então, tudo isso dentro da RH me trouxe uma expertise muito diferente de que outras pessoas às vezes não têm, né? Porque não tem essa evolução ali. Eu quis fazer isso, sabe? Foi uma necessidade. Eu achava que estudar sobre gente com mais profundidade seria muito bom para mim. Então essa é a minha essência assim, profissional, mas sim, sou mãe, sou casada, tenho uma filha de 7 anos, que eu falo que é o meu milagre, porque eu não podia ser mãe, pela ótica humana não. Como mas ela chama? Ela se chama Suzana. Suzana, bonito. É um nome forte. Forte, assim. E a Suzana, ela, quando eu olho para ela, eu vejo Deus assim, escrito, porque sim, de fato, ela é um milagre que o Senhor me deu. E eu nasci na Bahia, sou uma baiana de nascimento, mineira de coração, porque vim para cá só com 8 anos de idade. Então eu sou assim uma apaixonada por Minas. E essa é a minha história assim profissional até aqui. Sou sim uma especialista em recrutamento e seleção de TI, desde o nascimento da Suzana, que foi quando eu comecei a focar nessa área especificamente. Não, legal. Antes da gente entrar nesse ponto do RH mais voltado para a tecnologia, até para entender por que você foi para essa área, eu não sei se é só pelo mercado ou já pensava nisso, mas vamos pegar um pouquinho ali que você falou de pessoas. Eu acho legal essa questão do cérebro. Você falou que normalmente até as atitudes que a gente toma, elas são mais inconscientes do que conscientes. Então aquelas pessoas até que falam, meu Deus, só procrastino, meu Deus, não sai do lugar, meu Deus, no movimento, ela não sabe nem o que ela está fazendo. Exatamente. Exatamente. A gente fala na psicanálise que do 0 aos 7 anos é a nossa fase fálica, assim. Então, a gente tem, do 0 aos 7 anos, uma estrada que a gente vai correr a vida inteira. Então, tudo que você vive hoje, provavelmente, é um reflexo de como foi a tua infância, de como você foi criado. Então, tem pessoas que elas têm medo de falar em público. Geralmente, foram crianças silenciadas, crianças que tiveram alguma criação um pouco mais agressiva, ríspida. Quando a gente fala ali de pessoas muito comunicativas, geralmente teve uma infância onde ela teve mais abertura de falar, de se desenvolver. Então, eu falo isso muito consciente de que nós pais temos uma responsabilidade muito grande quando a gente está numa criação. Porque os filhos,
eles vão viver para a vida inteira aquilo que a gente direcionou na infância. Então, hoje, na nossa vida adulta, a gente é muito mais regido pelo inconsciente, por aquilo que ficou gravado como se fosse um programinha ali dentro de computador. E a partir dessa gravação é que eu vou agir aqui na minha vida adulta. Então, tem gente que procrastina, tem gente que não entrega, porque, de repente, na infância, teve uma mãe ou um pai muito exigente, que tinha que ser perfeito, que só essa nota não é suficiente. Você só estuda, esse aqui é a sua obrigação, não fez mais do que o seu dever, né? Então, vem de coisas lá de trás. Então, quando a gente vai se deparar na gestão de pessoas, por exemplo, a gente tem profissionais sensacionais que às vezes não conseguem falar o porquê que eles são sensacionais, não conseguem vender o seu peixe, às vezes por uma coisa mesmo interna ali do psicológico que ela nem sabe, ela só vive. Nossa. É interessante demais. É legal porque você falou dessa questão profissional que traz o reflexo da vida como um todo. E são atitudes de pais que acharam que estavam fazendo também a forma correta de criação, né? Exatamente. Porque a gente não vem com um manual quando você tem um filho, né? Você aprende na prática e geralmente a gente replica aquilo que a gente viveu, né? Geralmente é isso. Então, hoje, por exemplo, né, agora a gente já está falando de um outro tema, mas que não, se encaixa aqui, encaixa demais. que é a psicologia positiva, né? Como que a gente cria hoje uma criança com um olhar valorizando a autenticidade dela, tendo limites como antes, mas não limites no sentido de ser agressivo ou impositivo, mas do educacional, sabe? Olha, esse aqui é o que você está fazendo. Será que não era melhor fazer desse jeito? Melhor do que fazer uma punição, às vezes corporal ali, sabe? Que é o que a gente vivia antes, nas nossas épocas passadas, dos avós, né? Acho que esse cuidado com gente começa aqui, na infância. Eu, como pai e mãe, qual a minha responsabilidade? Que adulto que eu quero criar, né? E aí, hoje, eu tenho essa consciência a partir dessa formação. É muito legal. Que legal. Suspeita de novo, porque eu adoro falar de gente. Eu amo pessoas, eu acho que é uma área muito bonita mesmo, né? É verdade. Principalmente pra gente que carrega propósito de ajudar ali, isso fica... Parece que a gente já nasce com esse desejo, né? De querer ajudar o próximo. Não julgando quem não gosta muito dessa área. Mas parece que tem as pessoas que estão mais nessa área, igual você falou, eu, por ponto de ônibus, eu gostava de ouvir o que as pessoas tinham para falar, né? Às vezes consegue contribuir de alguma forma ali. Talvez só com a escuta. O dia da pessoa só com a escuta. Exatamente, porque hoje falta escuta, né? É verdade. É verdade. É isso mesmo. E... gente, vamos ser sinceros, gostar de gente é difícil, porque as pessoas são difíceis. Não é fácil lidar com pessoas. O ser humano, né? O ser humano é difícil, mas quando você descobre que as pessoas, na sua essência, têm um tesouro ali dentro dela escondido, que de repente ela nem percebeu e você pode, dar um start ali para ela perceber, é muito legal. É legal mesmo. Nossa, para mim é fora da curva. É um mundo. Por isso que ela foi ali pro RH. Então, vamos chegar nessa parte, porque eu fiquei super curiosa quando a gente fala de um RH mais voltado para tecnologia. Você falou que é um RH Tech, né, que fala. Sim. E a gente começou conversando aqui, até antes do podcast, a gente estava já trocando algumas ideias, porque ela falou assim, é RH, mas na área de TI. Aí, na minha cabeça, como na cabeça de todo mundo, TI? Mas TI não é que arruma computador. que todo mundo faz esse pré, né? É um preconceito que a gente faz das profissões. A gente até brincou que quando você vê um contador, só meu exposto de renda, calcula minha folha. Sendo que atrás da contabilidade tem muito mais coisas que a gente faz, a gente entrega, né? E sobre a profissão do RH, a gente acha que é só a pessoa que vai preencher seu currículo e deixar seus dados todos certinhos para a empresa. Mas conta pra gente aí como foi essa jornada para chegar. No RH a gente entendeu, gosta de pessoas. Mas por que o TI? Boa, muito bom. Então, acho que para explicar essa parte, né, que de fato realmente, né, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque a tecnologia ela é um universo muito complexo e a gente precisa de pessoas para recrutar esses talentos. Então, o Tech Recruiter, né, o especialista em recrutamento de TI, é a pessoa que olha para esse universo e contrata essas pessoas. Então, para entender como que isso se junta. Agora, para voltar lá na minha trajetória inicial,
eu tenho algo que é importante dizer aqui, que eu comecei a minha carreira profissional com muitos fracassos consecutivos, assim, terminei o ensino médio e entrei no mercado de trabalho achando que seria o mundo da Alice, né, País das Maravilhas, e foi, para mim, desastroso, assim. Eu encontrei lugares tóxicos, lideranças ruins. Teve um lugar que eu passei especificamente que eu sofri um assédio moral de cuspes, barrão, empurrões, gritos, eram horríveis, assim. E esse lugar, ele marcou a minha história. Eu perdi 10 quilos trabalhando nesse lugar. Eu fiquei uma pessoa que eu desacreditava de quem eu era. Eu achava que eu não era capaz de suprir necessidades e de estar num ambiente de trabalho. Eu achava que o problema era comigo. E aí, após eu fazer a minha primeira graduação, né, que é o RH, eu descobri que o mercado não era isso. Eu achava, gente, então é isso que é o mercado? Eu trocar o meu trabalho por humilhações e receber um salário? Então, quando eu estudei, entendi como que a gente poderia mudar o mercado, que eu escolhi RH. Então, aí, o meu legado começa dali, né? Como que eu, dentro da gestão de pessoas, consigo transformar esse ambiente num lugar melhor para que as pessoas que venham depois de mim não passem pelo que eu passei. Então, aqui, primeiro é esse legado. Depois que eu estudei, que eu falo que a educação transforma, tá, gente? Grava essa frase, a educação transforma nossas vidas. E aí que eu comecei a ter oportunidades em empresas legais, empresas extraordinárias e ter reconhecimento. Que valorizam. E valorizam a pessoa. E aí, quando eu fiquei grávida, tive a minha filha, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu tive ali a minha dispensa, que para muitos seria desastroso, mas para mim foi um presente, porque eu não podia ser mãe, lembra? E aí agora eu tinha a oportunidade de estar perto da minha filha, de poder criar ela vendo ela. Então aqui é a virada de chave, porque uma amiga falou assim, olha assim, por que você não faz recrutamento e seleção de TI? Você não é do RH? E olha, é uma área difícil, o povo não entende a gente, o povo é muito fechado, é muito masculina, mas você vai ganhar eles, tenta isso. E aí comecei a estudar, sabe? E nessa mesma contrapartida, estudava e era empreendedora, vendia bolsas na minha casa. Fazendo de tudo um pouquinho. Porque eu queria ficar perto dela, não queria ser uma mãe presente. Porque eu tenho uma mãe muito presente, então para mim, no meu cérebro, eu não posso ser menos que isso, né? E depois abri uma loja estudando TI e aprofundando, assim, sabe? Porque precisa, é uma área que tem muito detalhe, né? E aí, quando eu comecei a minha primeira oportunidade empreendendo com o meu CNPJ, fazendo vagas para uma empresa num contrato de sucesso, que a gente chama, né? Você faz a vaga e ganha ali pela aquela vaga fechada. Eu descobri que eu estava arrasando. Certo. Fazia vagas, assim, com bons candidatos, porque eu tenho essa coisa da comunicação muito fácil comigo. E aí, aquela dificuldade que as pessoas falaram lá atrás, eu não tive. Eles me abraçaram, assim, num nível. Eu fui ensinada muito mais por eles, que são as pessoas desenvolvedoras, as pessoas de produto, todas as profissões de tecnologia, do que nos cursos. Então, aí, olha, eu não entendi isso aqui. Por que isso aqui funciona desse jeito? Por que o back-end faz isso e o front não faz? E eles me ensinaram muito. Então, comecei a me tornar uma referência. Eles começaram a indicar o meu nome para congressos, para palestras, para treinamentos. Legal. E aí a minha vida mudou, porque ali o RH Tech nascia, né, como uma empresa de consultoria de recrutamento e seleção tech, com eu e eu mesma, né, e Deus, primeiramente. E depois eu passei a escalar isso para treinamentos, para palestras, porque a gente sabe que a dor da gestão de pessoas também passeia dentro da tecnologia. Sim. Então, desenvolver lideranças, estar mais próximo, fazer um RH mais humano dentro da tecnologia. Olha que loucura, né? É mesmo, porque, não sei, assim, gente, fazendo pré, tá? Igual eu falei ali, é um pré-julgamento que a gente faz de perfil. A gente acha que é uma área extremamente fechada mesmo. A pessoa Sim. é séria, quem é TI, Sim. que mexe com o computador. A maioria das pessoas que você vai pedir para mexer com o seu computador, instalar alguma coisa, a pessoa é extremamente fechada. Sim. É vista como um nerd, né? É verdade, mas é demais, tá? Ainda é muito assim. Eles são mais fechados mesmo, mas são muito colaborativos. Eles têm uma rede de interligar pessoas muito fortes. Eu nunca vi uma área com uma comunidade tão forte quanto a Tech. Eles se ajudam de um jeito muito forte, assim. Então, para mim, isso foi um ganho e tanto.
E esse reconhecimento veio daí. E aquela Simara lá do início é uma Simara muito diferente aqui. É uma Simara que tem reconhecimento, que tem visibilidade, que tem uma carreira que se orgulha e que daqui eu transformo num legado, sabe? Acho que pra mim foi isso. Que legal. Foi um estalo que você teve lá atrás, não vou falar, não é sorte nem nada, foi um estalo que alguém te deu, Sim. que você abraçou. Abracei. Principalmente porque quando a gente tem filho, eu também tenho, eles nos tornam mais corajosas, né? Porque a gente não está lutando só por nós, mas... Isso. E eu falo que a maternidade, ela desenvolve soft skills, né, que são habilidades comportamentais que nenhuma faculdade vai te dar. Nenhuma, assim. Você aprende a ser muito forte, ser resiliente, né, que no empreendedorismo são características essenciais para você não ficar pelo meio do caminho, né? Querer aprender coisas novas. Então E olha só, eu tava muito feliz aqui, porque eu tenho a minha filha aqui perto, tô balançando ela e tô estudando, e coloco ela para dormir, faço 3, 4 entrevistas, e ela acorda, eu pego ela, eu cuido, eu estou aqui, mãe presente, né? Porque eu sei muito bem como que é importante isso. Então, aqui para mim, o RH Tech, ele veio a partir daqui, né? Especialista em recrutamento e seleção, porque aqui eu me encontrei. Aqui eu vi uma possibilidade de ser uma mãe presente e de ter uma carreira de sucesso, onde as pessoas que às vezes poderiam olhar e falar, não vai dar, eu acreditei, dá. Eu vou agarrar essa oportunidade aqui, isso vai dar. Eu vou fazer, né? Vou fazer dar certo, exatamente. Legal, e partindo para essa área, igual você falou que eles te abraçaram, quais foram os desafios, assim, porque a gente sempre tem um desafio, né, no meio do caminho ali. Principalmente por ser negócio, que você antes não era empreendedora. Você aprendeu a ser empreendedora, aprendeu a lidar com o mundo da tecnologia, que era algo que você não fazia, né? Porque você não vem mexer com essa área. Você entendia de pessoas. Você foi para um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente, porque eu vou falar com você. Como que você entrevista alguém que tem esse conhecimento tão profundo? Porque eu acho que o TI é muito profundo. A gente falou, né, brincando ali, mas de fato tem gente que acha que o TI é quem conserta computador. Só que não sabe o que tem por trás, né? De quando você abre um computador, abre um programa. Sim. Tem gente que constrói programa. Eu sei que é muito abrangente. Como que foi entrar nesse mundo dos desafios que você encarou e enfrentou ali pela Suzana e por você? Sim, muitos. E o primeiro deles é esse. Entender todas as profissões e todas as suas particularidades, assim. E o que eu não sabia, eu perguntava. Eu perguntava até para a pessoa na entrevista, nossa, isso que você faz é legal, mas me ensina aí o que você faz como se você estivesse ensinando para uma criança de 5 anos. Aí eu ensinava e eu aprendia junto com ele. Quase desenhando, quase que desenhando. Se ele soubesse me ensinar, ele tinha uma habilidade que a empresa precisava, né? Talvez uma habilidade de ensinar, uma habilidade interpessoal, a comunicação dele é boa, ele consegue colocar para fora o que está aqui. Ele pode ser um líder. Ele pode ser uma boa pessoa para essa empresa. Se ele não consegue me ensinar, e aí eu fui pegando as minhas dores e trabalhando aqui na entrevista. Tem uma outra coisa que é a preparação, sabe? O desafio de você entrevistar e saber se a pessoa realmente está ali dentro do que a empresa tem buscado. Então eu aproveitava para... quando tinha ali os checkpoints, pegar tudo que era importante tecnicamente para fazer para mim ali uma colinha, para que quando a pessoa falasse, eu dava uma olhadinha ali, né, no que eu tinha escrito de parecer, ver se batia com aquilo que eu tinha, até eu conseguir entender sem precisar ler. No início foi muito assim, comparação mesmo, fazer uma análise muito mais técnica do que de pessoas, para entender por quê. Às vezes a pessoa ela era muito boa comportamentalmente, mas tecnicamente ela não estava entregando tanto. Então quer dizer que aqui está fazendo pouco filtro técnico. Então eu comecei a criar essas estratégias, sabe, para melhorar o meu processo. E aquilo que era manual eu transformei em automação quando eu precisava, que era fazer de repente até um Google Forms, entender como é que a pessoa responde, que insights e resultados retornam para mim. Então, o maior desafio foi esse, aprender todas as particularidades. E aí, até hoje, eu não sei todas, porque todo dia nasce um cargo novo na TI, é uma tecnologia nova, aí chega uma inteligência artificial, aí que cria novos cargos, e a gente nem está preparado para aprender junto com eles. Mas
essa essência do aprendizado que tem que estar presente muito grande, assim, quem deseja recrutar TI. Tem que ter necessidade de aprendizado, gostar de aprender, porque todo dia é isso que vai demandar da gente. Então, o maior desafio foi isso. Sair de uma área que não tinha nada a ver para aprender as particularidades, assim. Sendo mãe, né, com uma criança pequena ali, né, tendo as demandas de dona de casa, de mãe, de profissional, né, e acho que é isso, equilibrar os pratinhos. Legal. E indo pro lado do empreendedorismo, assim, você abraçou o empreendedorismo, você me falou que já foi convidada até para palestra e tudo. Sim. Então, hoje você está com um leque muito mais abrangente dentro do seu negócio. Muito mais. Antes eu fazia só recrutamento e seleção de TI, né, atendi várias empresas. Depois eu voltei para o CLT, fiquei trabalhando como consultora de recrutamento e seleção. Depois voltei com a minha consultoria dentro de empresas, que a gente chama de RPO, né, que é a pessoa terceirizada ali dentro, fazendo recrutamento e seleção. E eu fiz a minha especialização em psicologia, depois eu me formei em psicanálise. E nesse processo todo, eu participei de muitos congressos, de eventos, de palestras e criei um leque dentro do RH Tech como uma escola de negócios, que é uma preparação ali para lideranças, treinar lideranças, que antes, lá atrás, foi a minha dor, hoje eu transformo num legado. Legal. Então, hoje eu ensino lideranças como que elas podem ser melhores, mais humanas e conseguir ampliar esse leque. Também falo muito dentro das organizações com treinamentos e palestras sobre saúde mental. Inclusive, a gente teve aí recentemente uma NR atualizada. E agora, né? Dia 25 de maio, se eu não me engano. Até 25 de maio as empresas têm a obrigatoriedade? A obrigatoriedade de ter ali, né, riscos psicossociais, né, que são os riscos que causam algum dano à saúde mental do colaborador. E a gente vem falando disso há anos. Talvez se isso já tivesse sido específico na minha época, eu não teria passado pelo que eu passei. Então, hoje eu falo muito sobre isso, sobre o quanto que a gente... liderança não é um cargo, é uma escolha. Quanto que a responsabilidade que está na mão de quem lidera é importante e muda a vida de quem é liderado. Então, eu falo muito sobre isso. E também ensino sobre RH, falo muito sobre gestão de pessoas, faço treinamentos e palestras. E o meu foco esse ano é criar uma mentoria também para quem está em início de carreira ali no RH, ensinar a ser tech recruiter, né? Que eu acho que com a chegada da inteligência artificial aí vai expandir mais e vai ter mais demanda de profissionais especializados nisso. E a minha ideia é mentorar, que é o que eu tive que aprender lá sozinha. E hoje eu quero estender a mão para quem não teve essa oportunidade. Legal. Você falou um ponto aí que eu tô ligando, a gente vai conversando, eu vou ligando uma coisa na outra, tá? Então, assim, vai achar que eu sou doida de vez em quando nos assuntos, assim. Mas é porque você falou uma coisa que eu parei agora para analisar em algumas conversas que a gente já teve aqui em podcast mesmo, falando até de né? Autodesenvolvimento, autoconhecimento e tal. Sim. E igual a gente está trazendo essa questão da NR1, sim. Vem a NR1 mesmo, né? NR01, sim. Que vai vir agora. Quando a gente olha para trás, igual você mesmo pontuou, da nossa criação, antigamente era uma criação extremamente bruta. São raros os pais em que não batiam. É verdade. Em que não... Assim, vamos pegar a criação da minha mãe, da minha avó. Era uma criação assim, total. Meu Deus. Quem não apanhava naquela época era, tipo assim, 1%, 2% da população. Né? Isso se existia, essa pessoa. Aí chega na minha mãe... Depois chega em mim e em você, que com certeza a gente também apanhou de alguma forma, porque eu não sei ela, mas eu apanhei. Sim, mesmo verdade. você sendo, tipo assim, não é boa filha ou bom filho, mas é mais quieto, mas tudo eram pessoas muito impacientes, né? A correção era essa, né? A correção era essa antigamente. E a gente está hoje vivendo um momento onde o mundo tem muito essa questão de doença mais voltada para a saúde mental. Demais. É depressão, é burnout, ansiedade. E tudo está caindo agora, parece que explodiu. Então, quando a gente conversou outro dia, a gente falou muito sobre a pandemia. Mas a pandemia foi só o copo que transbordou, né? Foi. Exatamente, foi só o copo que transbordou. Porque a gente já estava carregando aí uma estrada pesada, né? A gente já tinha isso ali bem mapeado. E quantas pessoas sofreram caladas que a pandemia deu a elas a oportunidade de abrir a sua voz, né? Então, é o copo que transbordou, é a maneira com que a gente foi criado muitas das vezes,
é o quanto que o mercado de trabalho muitas vezes também não prepara lideranças adequadamente para estar à frente das pessoas, e o quanto que as pessoas se submetem porque precisam do trabalho, é o tanto que de repente eu não tenho uma estrutura emocional bem embasada, e o tanto que eu não tenho uma estrutura emocional bem embasada, mas eu também não levanto a minha mão, eu sofro calada. E aí junta muita coisa, né? E aí vem uma pandemia que, de fato, não sei, assim, eu acho que eu arrisco dizer que não teve uma pessoa que saiu ileso dela, ou perdeu alguém, ou perdeu um pouco da sua estrutura emocional, de fato, né? Sim. É muito difícil o momento que a gente passou, mas ele foi muito bom para a gente conseguir hoje entender que não é frescura você ter ali uma pessoa com transtorno de ansiedade, que não é preguiça, né? Que a pessoa que trabalha demais, seu workaholic, é lindo, maravilhoso, mas vai sofrer um burnout. E aí, qual que é a consciência que a gente tem sobre isso? Assim, eu sofri um burnout, né? E eu posso dizer que eu fiquei com metade do meu corpo paralisado por alguns minutos. E depois de uma pressão muito grande, assim, de querer dar conta de tudo, porque a gente tem muito disso, principalmente as mulheres. A gente tem uma ideia de que a gente dá conta de que a nossa capa de super-heroína é só a gente vestir que a gente vira uma mulher maravilha, né? E aí isso pesa demais. Pesa porque a pressão da sociedade, você é mãe, você precisa cuidar bem do seu filho, se você é profissional, você precisa ser excelente, você é dona de casa, sua casa não pode estar bagunçada, você tem que ser magra, fazer dieta, não é essa a pressão psicológica, assim. Tem que ter Perfeição que não existe. a perfeição que não existe. Mas as pessoas estão procurando. Estão procurando. E aí, o que isso causa? Adoecimento. E aí eu fiquei com um dos maiores prejuízos da minha vida, assim, que foi a fibromialgia. Em 2022, eu fui diagnosticada com essa doença, que é uma doença reumatológica, que ela atinge assim, 100% do corpo. Então, eu tenho dores terríveis, assim, de ter tido essa síndrome de querer dar conta de tudo e o corpo fala. Quando a boca cala, o corpo fala. E aí eu fiquei como se fosse um freio. Porque a doença, na psicanálise, a gente fala sobre isso. A doença, ela é como se fosse ela vem para te ajudar. Ai, que horror, Simara, que você está falando. Mas é assim, se a pessoa ela não adoece, ela não para. Verdade. Né? E o corpo, ele continua ali como se fosse uma máquina mesmo, trabalhando sem poder, sabe? Já acima do limite. Então, era isso que eu estava vivendo uma fase da minha vida, trabalhando muito, querendo dar conta de tudo, querendo cuidar de família, querendo cuidar de coisas pessoais, coisas profissionais, querendo dar conta de pessoas do trabalho, querendo ouvir todo mundo, querendo abraçar todo mundo. E aí eu fiquei doente, fiquei com burnout, depois eu comecei a ter dores no corpo. E hoje eu vivo à base de medicamentos. Então, um conselho que eu posso dar hoje aqui, para quem empreende, para quem é mãe, para quem é mulher, para quem gosta de dar conta de tudo, que assim, tenha um tempo para você, né? Dá uma respirada, assim, dá uma controlada. Todo mundo tem seus limites. Aprenda a dizer não, não posso, não quero, não consigo. Esse aí é o mais difícil, não, né? Porque depois que a gente chega numa situação assim, é irreversível, né? Não tem como. Eu acho que o aprendizado que a gente tem é vendo experiências dos outros, assim. Né? Eu acho que é importante a gente falar nesse momento sobre saúde mental. Saúde mental importa. Demais. E eu acho que chegou a hora, né? É legal ter começado essa obrigatoriedade, porque não é que as pessoas não estão parando para olhar. É porque não tem tempo para aquilo. É como se ainda não fosse uma prioridade até que aconteceu com você, de paralisar, e mesmo se for um colaborador, por exemplo, você troca. Mas quando é você é o empreendedor, é a pessoa que está na frente. Então, principalmente quando a gente traz muito ponto aqui voltado para empresários, né, para quem empreende, é para você olhar o seu colaborador, mas você também. É isso. É verdade. Porque sem você não existe seus sonhos. Exatamente. Né? E se você não existe, de repente, se você ainda não fez esse cálculo aí, né? Que a gente fala assim, nossa, eu faço tudo pelo meu filho, pela minha filha, né? Eu morro pelo meu filho ou pela minha filha. Mas você já experienciou viver por ele? E às vezes o viver por ele é puxar o freio de mão ali, né? Ter um tempo, pelo menos, para cuidar de si.
que é o que as pessoas não fazem, que não tem tempo. Mas se eu tô doente fisicamente e eu vou no médico, sei lá, quebra uma perna, Deus me livre, mas é um exemplo. Eu vou lá, não tem que engessar? Por que eu tô com um problema emocional, tô super ansiosa, eu não posso ir em um médico para poder falar sobre isso? Por que eu não posso fazer uma terapia? Por que eu não posso tirar um tempo do meu dia ali, 15 minutos para andar, caminhar, fazer nada, para praticar o nadismo, né? Que ninguém faz isso. Mas ter um tempo de ociosidade é bom para criatividade, gente. Ter um tempo para fazer nada, né? Por isso que criança é tão criativo, né? Esse lá tudo correndo pro lado, outra hora que meu filho para assim. Ai, mãe, que tédio. Bernardo, vai lá arrumar uma coisa pra você fazer. Aí ele vai lá e arruma. Do nada ele tá desenhando, tá escrevendo, tirando tudo da gaveta. É isso. Porque se você coloca a criança 100% do tempo fazendo coisas, ela não tem tempo para nada. E é o nada que faz a criatividade. Então, assim, deixa a criança um tempo ocioso, tira da tela um pouquinho. Faz bem, é importante. Para não chegar onde a gente está agora, né? Precisando dessa ociosidade, a gente não consegue encontrar. Na verdade, a gente não encontra porque a gente não dá essa prioridade, igual você falou aí. A saúde mental, né? A emocional, a mental, é a mesma proporção do que a gente dá para o exame de sangue que você faz anual, né? Um acompanhamento com o clínico. Então, agora vai começar a trazer mais essa consciência para as pessoas de cuidar dos seus sentimentos, né? Não falar que é sentimentos também, né? E aqui tem uma coisa na RH que é muito importante, que é as gerações. As gerações passadas, elas eram muito focadas nisso, né? Eu preciso fazer bem feito, cumprir o meu horário. Eu não questiono tanto, porque esse é o meu trabalho, é isso que eu tenho que fazer, né? É a geração também passadas que não era a geração que jogava coisas fora, elas queriam consertar. É verdade. Né? Hoje em dia, quebrou alguma coisa, a gente geralmente joga fora. Eu jogo, gente. Geralmente. Meu marido até me xinga. Que eu vejo um trem quebrado, ele pensa em consertar, eu não. Eu fico para outro. Põe lá na rua. Tem sempre alguém que pega e reutiliza peça, reutiliza alguma coisa. É isso. Lógico, a gente joga tudo fora, tá? Um micro-ondas estragou, às vezes é uma pecinha, você só troca a pecinha. Mas tem muita coisa aí que não dá pra gente ficar reaproveitando. É verdade. E é o que a gente vê agora nas gerações mais novas, né? Geração Z, Y, geração que valoriza o propósito, valoriza estar em sintonia consigo mesmo. Então, vai ser cada vez mais difícil para o mercado, se ele não parar, né? A partir de agora é uma obrigatoriedade, mas seria mais difícil manter pessoas engajadas, produtivas e felizes dentro da organização, com um modelo mental de uma organização que trabalha sob pressão e não olha para pessoas. Né? Então, seria muito mais difícil, porque não é essa a visão da nossa geração. Sabe, a gente fala que, por exemplo, a geração Z já vai ser ali 35% da força de trabalho até 2030 ali, né? Então, como que faz, né? Para uma geração que não valoriza essa questão da impositividade, né? De um ambiente tóxico, que não aceita isso. E aí, aqui já passou da hora, né? Já está na hora, né? De olhar para a saúde mental, porque não é isso que o futuro e as gerações futuras esperam. E se não esperam, elas não vão querer ficar. E você chegou no ponto. Esse, de fato, era o ponto, gente. Vamos dizer que 90% dos empreendedores que a gente conversa hoje têm extremamente dificuldade para contratar. As pessoas, pegando a geração até que você trouxe aí, quando você chega numa geração ali, pessoa que está na faixa de uns 30 e poucos anos, tem uma bagagem, costuma saber o que está buscando. Sim, né? Essa faixa etária, hoje em dia. Mas abaixo disso, 25, 22 anos, que é a geração que você está falando, a geração Z. A gente tem até alguém aqui na nossa sala que é essa geração, né, Luiz? É uma geração que tem o perfil de que se não encaixa naquilo que ele está buscando, até de ambiente, não fica uma semana. Não fica. Não fica. Onde que a gente está errando? Porque está todo mundo com essa dificuldade de contratação. É verdade, não é uma área só, sabe? É geral, é geral. Então aqui o nosso desafio eu crio um ambiente em que essas pessoas estão felizes. Será que o meu propósito, a missão, visão, valores
está de fato sendo praticada no dia a dia? Porque se não tiver, gente, não funciona. Então, assim, eu preciso criar um ambiente seguro para essas pessoas estarem. Eu preciso criar um ambiente que seja criativo, que dê autonomia para essas pessoas. Uma outra coisa, um propósito. Elas precisam ver propósito no que elas estão fazendo. Se elas não vêem propósito na entrega delas, elas não querem. Então, criar uma visão de uma empresa que tem normas, regimentos como qualquer outra, mas que também tem um ambiente saudável. Então, o desafio está aí. Como que eu atraio essas pessoas? Será que o meu modo de empresa hoje funciona para esse público? Será que o jeito que a minha empresa funciona, será que a minha cultura está alinhada com esse tipo de público? Porque se eu tenho uma cultura maçante, que não deixa as pessoas evoluírem, que não deixa elas terem autonomia, muito dificilmente elas vão ficar. Então aqui não adianta eu fazer um processo seletivo, onde eu vendo o país das maravilhas e na hora que a pessoa entra não tem nada a ver, né? Então tem que ter esse alinhamento, olha, que é um lugar assim, aqui você vai ter essa oportunidade, eles querem ver a coisa estruturada, assim, o caminho que eles vão percorrer. Daí, quando eles falam muito sobre isso, falam como se fosse uma coisa pejorativa, né? Essa geração não fica, essa geração não quer trabalhar. Não quer trabalhar. E não é isso. Eles querem trabalhar, eles têm talento pra caramba. Só que eles querem trabalhar num lugar que valoriza pessoas. E se eu não tenho essa cultura, infelizmente, eu tenho uma notícia bem ruim, assim. Não vai conseguir manter pessoas boas. Sim. Pessoas talentosas, desenvolver essas pessoas. Outra coisa que eu falo que é muito legal, é eu fazer o equilíbrio, misturar essas gerações, trazer pessoas mais experientes e pessoas menos experientes, porque a habilidade que elas têm com tecnologia, com inovação, com criatividade, vai misturar com a experiência daquelas que não estão tão antenadas com a tecnologia, assim, um ensina o outro, e a contrapartida é uma empresa produtiva. Então, essa pluralidade que a gente fala nas organizações, ela é necessária. É importante. Eu tenho uma empresa, vamos pegar aqui em contabilidade, né? Olha, aqui eu preciso de pessoas experientes, isso aqui tem que ser assim, nesse formato. Aí chega uma pessoa nova com criatividade, inovação, olha, agora não vamos fazer isso aqui não, que não dá, com medo do novo, sabe? E aquela pessoa não fica, por exemplo. Por quê? A gente precisa ter uma mistura, né? Da experiência com a inovação, com a criatividade, com o frescor, né, que vem com essa geração Z. Não é que eles não querem trabalhar, eles têm talentos que precisam ser colocados no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo, que a gente sempre fala. Sim. Né? E aí que está o segredo da produtividade. Assim. Legal. E pegando ali eu sei que é muito específico, né, o seu recrutamento, mas de qualquer forma a gente está falando de pessoas. Sim. Pegando para esse mundo, né, de contratação, de perfil e tudo, hoje as pessoas estão buscando mais empresas que, de fato, valorizam pessoas, mas com visão de carreira. Porque antes, as pessoas queriam ver essa visão de carreira. Tá, eu vou entrar como auxiliar, daqui a pouco eu vou ser assistente. Esse desenho... A inteira fica lá. Isso. Você lembra? Antigamente, Sim. as pessoas entravam na empresa já querendo saber como é isso, esse mundo. E hoje não tem isso mais. Sim, é verdade. Como que é hoje um desenho assim que as pessoas têm que construir para... Tudo bem que contratar uma pessoa para fazer um processo seletivo, terceirizar ajuda demais, né? Porque a pessoa já tem um filho, tem conhecimento, Sim. já tem as perguntas corretas para abordar, entender o perfil que a empresa precisa. Mas e para o dia a dia? O que a gente precisa entender assim para a gente conseguir, igual você pontuou ali, né? Ter um ambiente legal, aquilo que foi prometido numa entrevista tem que ser cumprido no dia a dia. Mas o que mais que a gente consegue agregar para a gente conseguir trazer as pessoas a trabalhar na nossa empresa? Não falando de CNPJs, tá? Tô falando de forma geral mesmo. Porque hoje, toda reunião que a gente tem, praticamente 90% eu escuto. Tá difícil achar pessoas. É verdade. Tá difícil achar pessoas. Se você conhece alguém, você indica alguém? É verdade. Sim. Bom, eu falo sempre que contratar é uma arte, assim, né? Então, acho que o primeiro desafio aqui que a gente precisa é alinhar o meu propósito com o talento que você busca, assim. A minha missão e a visão, meus valores, a minha cultura é essa, o cargo que eu preciso é esse,
o cargo, quando você fala, tem que estar muito claro, né? Tem que estar muito claro, assim, a descrição do que a pessoa vai fazer tem que estar muito clara. E aquilo que eu falo na entrevista precisa ser real na vida do dia a dia. E outra coisa não que as pessoas hoje estão olhando fazer carreira dentro de uma empresa. É muito difícil a gente olhar para esse futuro tão longo. Não que as pessoas não queiram fazer carreira, gente, é necessário, sabe, ter uma estrutura de carreira, ter uma estrutura de desenvolvimento daquelas pessoas. Mas acho que para ganhar esse pessoal, a gente precisa ter um plano de carreiras que funciona, que geralmente ele só está no papel, ele não existe. É a gente criar mecanismos para que aquela pessoa se sinta valorizada, criar um senso de pertencimento. Hoje fala muito sobre inclusão e diversidade. É uma empresa que realmente olha para a inclusão, olha para a diversidade. Então, o que a gente precisa fazer para atrair as pessoas? Ser real. Ser uma empresa que, de fato, se preocupa com as pessoas. Ah, mas a empresa vive de lucro. Mas o lucro vem de pessoas felizes trabalhando. De pessoas que, de fato, estão ali. A gente até fala da psicologia positiva, né, que é a felicidade no trabalho, né? A felicidade corporativa, ela não é uma utopia. Ela existe. Então, a gente precisa alinhar um ambiente seguro psicologicamente para as pessoas estarem. O que eu preciso fazer para atrair essas pessoas? Preparar melhor as minhas lideranças. Ter lideranças que, de fato, desenvolvam pessoas, mas que também não massacrem pessoas. Eu preciso ter uma cultura que ela não é só um template de LinkedIn, ela funcione no dia a dia. Eu não estou falando que as empresas não vão errar sim, todo mundo erra, Aprendendo. mas é aprendendo, é tendo um ambiente mais seguro para as pessoas estarem. E tendo um direcionamento de que ela consegue crescer aqui, porque eu estou desenvolvendo essa pessoa aqui. Que ela vai ter a oportunidade de entregar o talento dela aqui. E esse talento vai chegar no propósito tal. A partir de que você começar a trabalhar com a gente, é nisso aqui que a gente quer impactar. É aqui que a gente quer chegar. É com essas pessoas que a gente quer atuar. Quando a pessoa ela descobre isso, ela vai querer muito mais estar nesse ambiente do que ela ir para uma entrevista que você não sabe nada da empresa, ou pouco detalhe da empresa. Ou pior, ela pode entrar se você fazer uma venda fictícia, né? Mas se ela não vai ficar, se ela vê que o que foi pregado no processo de seleção não funciona. Foi mundo dos sonhos. Mundo dos sonhos. Então, assim, eu acho que é o mais real possível. Criar um ambiente seguro, preparar boas lideranças, ter um lugar onde as pessoas se desenvolvam, possam fazer carreira. Mas se elas não quiserem ficar, não foi porque não tem um ambiente seguro, é porque, de fato, ela quer uma mudança de vida, de perspectiva, sabe? Sim. Eu perguntei muito porque a gente fala de imediatismo, né? Demais. O tempo inteiro. Igual a gente está falando sobre ansiedade e tudo, mas também tem a questão do imediatismo. Não é só por ansiedade, é até o nosso dia a dia mesmo. E é um perfil em que as pessoas normalmente já querem, com 2, 3 meses, ter uma sensação de que já merece já ser um outro cargo. E até para tratar isso dentro, essa questão das expectativas, não sei se elas foram criadas dentro da entrevista ou se é no dia a dia de entender que a pessoa está fazendo mais do que ela deveria. Você acha que é um acompanhamento, começa na liderança? Isso. De acompanhamento daquela pessoa ali, para entender o dia a dia dela, para a gente não perder aquele profissional. Exatamente. É porque, assim, o problema está na comunicação. A pessoa, ela quer uma coisa, ela entendeu uma coisa que no dia a dia ela achou que ia ser diferente. Mas não é comunicado, sabe? Olha, isso aqui é porque também, gente, a gente fala sério, a gente vive hoje numa era muito digital e muito rápida, né? Eu quero comida, eu peço no aplicativo, chega aqui. Eu quero... Se demorar 30 minutos, a gente acha ruim. Acha ruim. Eu coloco o macarrão lá para, fazer no micro-ondas. 3 minutos. 3 minutos. Então, imagina aí, a pessoa, ela acha que isso, de fato, vai ser rápido. Mas é aquilo que você falou, é a transparência, é a comunicação. Olha, aqui a gente vai ter esse plano de carreira, mas ele demora esse tempo para isso aqui. Você tem esse gap, a gente tem esse prazo aqui para trabalhar esse gap, né? Que é aquilo que falta para você ir para o próximo passo. Você está num ambiente seguro, esse lugar aqui a gente oferta isso, isso e isso.
as suas demandas, as suas entregas estão nesse nível aqui. Para chegar lá tem que estar no nível tal. Será que eu tenho lideranças com uma comunicação alinhada assim? Ou será que eu tenho uma liderança que promete, fala, não pode deixar. Daqui 3 meses eu vou olhar para você essa promoção. Chega no 14º mês quase. Não tem. Aí eu tenho uma pessoa insatisfeita porque tem uma liderança despreparada. Então, gente, essa visão de estruturar uma organização, ela precisa passar muito bem por quem está na frente. Quem é o cabeça dessa galera, né? Quem que está lá liderando no dia a dia? É um desafio ser líder ultimamente. Porque a gente tem muitas expectativas para serem supridas, a gente tem uma geração muito imediatista e a gente tem um mercado que demanda muita coisa, né? E principalmente nessa era tech aí, né, que a gente está vivendo. Todo dia tem novidades, assim. Então, acho que entender e ter preparação. E como que eu faço isso? A gente tem que ter treinamentos para essas lideranças. Ter ali um PDL, né, um Programa de Desenvolvimento de Lideranças, pronto, para que eles consigam também se preparar, porque eles também não nasceram prontos. Sim. Né? A liderança é uma escolha, mas será que a empresa me dá um embasamento para eu conseguir viver esse desafio? Às vezes nem sempre, sabe? Então, nada na vida é pronto, tudo a gente vai se desenvolvendo, e não é diferente dentro das organizações. É igual você falou, a educação transforma, né? A empresa, ela fazendo a parte dela, você identifica o colaborador que de fato quer e aquele que está ali só querendo pôr a culpa no mundo, na empresa, na vida e não para ele, né? Como responsabilidade. Exatamente. Então, se a educação transforma, se a empresa traz toda essa base e a pessoa não quer, ou então tem aquele que aceitou o desafio e vou estudar, vou correr atrás também, vou entender, não tem como dar errado, né? Não tem. E se a pessoa não quer, não adianta. Eu posso ter um melhor programa de desenvolvimento, eu posso ter uma melhor cultura, eu posso ter a empresa dos sonhos. Se ela não quer, não adianta. Mas a gente precisa viciar o nosso olhar positivo. E as pessoas que querem, o que a gente está fazendo por elas? Né? Sim. E as pessoas que estão aqui por causa do nosso propósito e compraram a nossa briga de crescer essa empresa, o que eu estou fazendo para essas pessoas? Às vezes elas não têm nenhum reconhecimento, né? A gente vê memes aí de empresas, pessoas com anos de empresas, né? Ganham ali um copo, né, de parabéns. Caramba, gente, será que é isso mesmo que a pessoa merecia? Anos se dedicando à vida ali. E sem contar as pessoas que passam anos dedicando a vida e saem sem nada. Às vezes, né, estava tão soterrado ali no ambiente tóxico que perde uma demissão, perde tudo que construiu. Sim. Sabe? Gente, que ambiente de trabalho que eu quero criar para os nossos filhos, né? Que futuro do trabalho a gente quer construir para eles? Eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente constrói um lugar melhor. A gente já teve ambientes muito mais difíceis, a gente está evoluindo bem, né? Agora aí com a NR a gente está vendo atualização, a gente tem um olhar muito mais legal para a diversidade, para a inclusão, que antes não tinha tanto. Então a gente está evoluindo. Então continuar. É um mercado que está caminhando, está crescendo. Para uma mentalidade. Para uma mentalidade melhor. Então, assim, os nossos filhos vão pegar frutos legais, eu acho, lá no futuro, pensando em negócios, assim, se a gente não desistir, é isso. É isso. E são as pessoas que gostam de pessoas que não vão fazer, que vão fazer com que isso não acabe, né? Que, na verdade, que isso... Que vai ficar lá, né? Batendo na terra. Exatamente. Falando, não, isso não pode acabar de jeito nenhum, mas eu acho que não acaba, porque isso vai surtir muito efeito. Toda essa conversa que a gente teve aqui das dificuldades que as pessoas estão tendo para contratação, para manter colaborador engajado, para entrega de resultado. Até para entrega de resultado, se a empresa não entender que para o outro entregar o resultado, ela precisa estar bem. Verdade, é verdade. Tem a questão também de adequar a empresa a uma remuneração adequada. Às vezes a pessoa está ali muitos anos com salário bem defasado. Sabe, tudo isso, sabe, são detalhes, assim, que você precisa olhar com muito carinho, assim, para conseguir ter reconhecimento. E as pessoas, elas nasceram para ser relacionais. As pessoas nasceram para serem reconhecidas. As pessoas têm necessidade disso. Sim, e nem sempre reconhecimento é dinheiro. Sim. Às vezes o reconhecimento é você entregar um prêmio, é você fazer uma ação diferente, é chegar no fim do mês, se juntar toda aquela galera, fazer um happy hour, um café,
É isso, sabe? Tem empresas que colocam lá seus escorregadores, piscina de bolinhas, sala de jogos. É um momento de, tipo, uma válvula, né? Parece De escape. porque até quando a gente tem, tipo assim, a contabilidade, como toda empresa, é uma loucura. Tem dia que o seu cérebro parece que ele tem momento que ele dá uma travada. Tem hora que eu falo com as meninas assim, principalmente mais no final do dia, eu falo, gente, não tô pensando mais. Qualquer coisa que alguém me perguntar, eu não sei responder, não sai nada. Aí, às vezes, você tem um café, vamos fazer um café hoje, tá? Igual tem um café dos novatos aqui. Na hora que vai todo mundo pra lá tomar café, parece que seu cérebro faz assim, ó. Ele dá uma desligada de tudo que estava acontecendo e você começa a rir, conversar, trocar coisa de 15 minutos. Sim. Quando você volta, você tem que voltar ali, mas você volta melhor. É isso. Com uma sensação totalmente diferente. E se eu tenho uma empresa que não tem essa cultura, como é que faz com essa pessoa que parou o cérebro aí? Ela tem treco, não é? Se você for o tempo inteiro isso, né? Tipo, de segunda a segunda, seu trabalha. Durante o mês a gente não tem momento nenhum para falar sobre outras coisas, ter uma troca no café, ter um momento diferente na empresa. É isso, ouvir as pessoas. Não tem ninguém melhor que conheça a tua empresa que está na operação, no dia a dia. Ouvir as pessoas é muito importante. Criar esse ambiente seguro para as pessoas. Ah, mas no trabalho ninguém faz amizades. Gente, a gente passa boa parte da nossa vida no trabalho. Por que eu não posso criar ali relacionamentos que possam, assim, me ajudar no dia a dia? Né? Que fortaleçam a pessoa que eu sou. Sim. Tenha trocas, né? Que complementa. Não faz sentido, não é? Verdade. Gente, isso aqui é papo muito tempo. E é gostoso de falar, né? É verdade. A gente acabou encontrando duas pessoas que gostam de falar de pessoas. Então, assim, se eu fosse perguntar, eu tenho mais um monte de perguntas para fazer. É muito gostoso falar sobre isso. Eu acho que vai chegar o momento mesmo, né, das empresas ter essa visão para pessoas e elas vão sentir a diferença na hora que começar a olhar de fato para as pessoas. E não é só focar em pessoas, né? Igual a Samara apontou muito bem, a empresa precisa de receita, né? Até para pagar as pessoas, para ela crescer, para ela desenvolver. Mas é ponto de equilíbrio. A vida da gente tem que ter equilíbrio, né? Então é pessoas, resultado, tudo sendo acompanhado para a gente conseguir alcançar ali o sucesso que a empresa busca, né? Sim, e até na felicidade corporativa a gente fala isso, né? Quando você mede ali o FIB, né? O Índice de Felicidade Interna Bruta. Não, eu nem sabia que existia isso, olha só. FIB. Tem isso aí, tem como você medir o índice de felicidade, né? E geralmente as empresas mais produtivas, que mais crescem, é onde as pessoas estão mais felizes. Então, ó, pega essa dica aí. Gente, e eu acho que é mesmo. Quando você pega umas empresas grandes, dando um parênteses aqui, rapidinho, principalmente no LinkedIn, né? Que tem Sim. Quando a pessoa entra em umas empresas, que elas recebem um kit, que elas possam parecendo que, gente, parece o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Isso dá um senso de pertencimento, né? Isso. Você entregar um kitzinho, a pessoa abrir uma mochila, uma garrafa com um nome, já te chamar de, igual a gente fala, de verdinho. Sim. Já me tornei um verdinho, um CNP Love, igual a gente fala muito aqui na CNPJ, esse aculturamento faz a pessoa se sentir pertencente, né? E esse senso de pertencimento faz eu querer dar o meu melhor. Porque se eu não faço... se eu tô numa empresa que eu só me sinto mais eu não tenho o mesmo rendimento de quem tá lá se sentindo parte. Fala, nossa, o propósito dessa empresa é construir isso aqui. E eu faço parte disso, né? É legal. Né? É legal. E quando eu abro aquele kit, eu não só tô me sentindo pertencente, mas é uma forma da empresa ter um marketing gratuito. Porque quando a pessoa vai ver aquele post lá, ela vai falar, lugar legal de se trabalhar, né? Olha aí, atração aí. Então, a atração no cuidado de pessoas, ela não é só de retenção, é de olhar para essa empresa, é de pessoas querer trabalhar lá. O que essa empresa tem? Que todo dia está contratando gente, manda kit, o povo tá feliz. Pega esses insights, assim, constrói um lugar legal para as pessoas, para você ver se você não cresce. Isso traz fortalecimento de marca. Sim, é isso. Tudo sobre pessoas. Legal, muito legal. Adorei, de verdade. Mas a gente está caminhando para o finalzinho aqui. E no finalzinho a gente gosta de pedir dicas mesmo. Principalmente que a gente falou que é um ponto de dificuldade muito grande de contratação. Nós sabemos que terceirizar, né, com alguém que de fato tem conhecimento para fazer esse tipo de recrutamento é o melhor caminho, com certeza. Até porque
é um profissional, ele estudou, né, para isso, sobre pessoas. Ele entende até um teste que ele vai aplicar ali na hora para entender o perfil que a sua empresa precisa. Então, é como se fosse uma peneira, né, que o RH faz ali e te entrega, tipo assim, 3 pessoas a 4, que é perfil, né, basta você avaliar. E quando a gente não consegue terceirizar, pensando mais no microempreendedor. Sim. Que ele, às vezes, ele é a pessoa que atende, ele é a pessoa do administrativo, ele é o financeiro, ele é o marketing e ele resolve trazer alguém para ajudar ele. Porque isso acontece demais. Aí ele costuma fazer até o recrutamento dele lá no balcão. Ele chama a pessoa, conversa, vai que tem aqui às 2 horas. Aí a pessoa vem. Sim. Ah, você é boa, pode vir amanhã. Passou 15 dias, a pessoa não ficou. O que a gente poderia levar de dicas para microempreendedores? Que eu acho que as empresas maiores elas já têm essa questão de terceirizar mesmo o RH, né? Ou pagar algumas plataformas também, que hoje em dia funciona também, Silmar. Mas e quem não consegue ainda, que está crescendo, não que ela não vá, né, investir futuramente na medida que o negócio cresce, eu tenho dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Mas e quem não tem? O que eu devo analisar inicialmente? Você pode falar assim, olha, vou te dar 3 dicas. Sim. Quando você fazer uma entrevista, analisa isso, leva isso, leva isso. Acho que a primeira que você vai falar é, sabe o perfil que você está procurando. É isso. Primeira coisa, descreve bem essa vaga, porque se você não faz uma descritiva de vaga fiel, você vai atrair pessoas que não estão adequadas. E aí, lá na frente, você vai descobrir que a pessoa não era a pessoa perfeita, porque o erro estava aqui, né? No primeiro ponto, que é descrever a vaga. Então, descrever bem a vaga, colocar tudo que você lembrar que esse cargo é necessário, também mostrar o que você tem para oferecer ali, né? Às vezes não é tanto benefício, porque às vezes é uma empresa menor, mas coloca o ambiente, coloca coisas legais que de repente vai ser atrativo para aquela vaga, trazer pessoas, sabe? O outro ponto que eu acho que é muito importante é você ter perguntas situacionais. Olha, como que você se comportaria diante da situação tal e tal e tal? Coloca uma situação que é muito comum nessa sua empresa. Entendi. E aí a pessoa ela vai ser obrigada a te dar uma resposta, né? Primeiro, eu nem falaria faria. Acho que o que você já vivenciou na situação tal e tal e tal? Que se a pessoa já tiver uma experiência, ela já tem casos próprios para trazer, sabe? Olha, numa situação assim, eu agi desse jeito, eu fiz dessa forma, eu utilizei essa ferramenta, eu criei isso, eu juntei aquilo. E isso é um senso de entendimento que você vai ter que a pessoa, de fato, ela está preparada para o cargo que você está buscando. E, se possível, né, eu sei que é mais difícil, é você ter um teste comportamental, pelo menos, assim. Porque, como não é uma empresa grande ainda, então a contratação não é tão grande assim. Então, reduz o número de talentos que você vai convidar para a entrevista, aplica um teste comportamental, que a gente já conhece aí, DISC, PI, né? Tem vários testes aí no mercado, porque ele vai trazer um relatório sobre aquela pessoa. Então, se você, sei lá, tá com uma vaga e ela é muito analítica e aqui o teste sabe que a pessoa é muito comunicativa, olha, geralmente vai dar problema. Porque o comunicador, ele não é atento. Ele é uma pessoa de pessoas, mas ela não é analítica. Então, daqui você já sabe que essa pessoa eu coloco aqui como um backstage, né? Aqui a próxima oportunidade que eu tiver de comunicação, de lidar com pessoas, dessa pessoa que é maravilhosa. Então, assim, se você não tem expertise em fazer recrutamento e seleção, usa essas 3 dicas. A primeira, cria um descritivo de vaga fiel para que você atraia as pessoas certas. Atraiu as pessoas certas, cria perguntas situacionais de coisas que acontecem na sua empresa para que você consiga ver qual é a resposta daquela pessoa. O que ela faria? Se ela não teve essa experiência ainda, o que ela faria? Qual que é a visão dela para resolver esse problema? Você já consegue pegar ali pessoas que vão gaguejar, pessoas que não vai falar nada, que não vai conseguir desenvolver, não sabe do que está falando, ou pessoas que vão criar iniciativas e soluções. E no fim, acho que é aplicar um teste, assim, né? Existem vários testes no mercado e vale a pena você ter esse tipo de ferramenta, porque vai te ajudar demais, principalmente se você não tem um feeling de observar como que a pessoa está sentada, o agir dela, né? Se você não tem ainda a expertise de
ler o que o corpo está dizendo, é melhor ter um teste, assim. Que ele vai ser muito fiel. Se a pessoa responder direitinho, você vai ter um mapa de quem é a pessoa que está sentada ali. E se você, de fato, está preparada para assumir ali. Porque senão você faz todo esse processo aqui, para um tempo, e aí tudo isso é custo, né? E aí, no final, a pessoa não fica. E o custo de fazer uma reposição é muito maior do que uma contratação, gente. Com certeza. Muito maior. Com certeza. A gente sabe como funciona mesmo. Mas legal. Primeiro, quero te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade de abrir um pouquinho, né, de você, da sua essência, daquilo que você entrega de melhor, né, para as pessoas. E eu quero deixar um espaço aberto para você falar do seu trabalho, da RH Tech, né, que chama a empresa, como que as pessoas te encontram. A gente também vai colocar a sua rede social lá na nossa página. Mas o serviço que você oferece é para quem? Quem pode te buscar? Perfeito. Vai, conta pra gente aí, tá aberto. Muito bom. Olha, eu tenho muito orgulho, assim, da RH Tech. Eu falo que é um exemplo, né, porque eu sou uma pessoa improvável, né, para olhar minha história, assim, de uma família muito humilde, mas muito amorosa, que sempre torce muito por mim. E isso fez muito sentido na minha carreira, foi muito bom, porque você ter rede de apoio também é muito importante. Então, hoje o RH Tech é uma consultoria de recrutamento e seleção de tecnologia. Então, atendo empresas que estão com essa dor de não conseguir contratar profissionais de TI porque não sabem fazer um filtro e chegar ao candidato ideal. E eu super entendo. Então, esse é o nosso papel. Tem também o nosso leque de treinamentos e palestras, que a gente vai falar muito sobre gestão de pessoas, sobre lideranças e sobre também saúde mental dentro das organizações. Então, esse apoio, esse treinamento, essa personalização, eu faço muito facilitações, workshops práticos, team building, utiliza tinta, jogos, técnicas, corda, tudo que a gente pode, a gente utiliza. Essas técnicas são muito legais. Quando é comunicação, a gente utiliza instrumentos musicais, sabe? Leva isso para a prática. Então, tem um workshop prático. Se hoje você tem essa dor também de desenvolver pessoas, a gente tem ali todo um leque de treinamentos que a gente consegue ajudar. E esse ano eu vou lançar minha mentoria para Tech Recruiters iniciantes, assim, pessoas que se formaram em RH e que gostariam de aprender a recrutar TI. Eu também tenho ali esse foco de criar essa mentoria. Nós temos um Instagram, que é o RH Tech, que com certeza vai estar aí disponível para vocês seguirem. E também vocês podem me encontrar lá no LinkedIn como Simara Alves. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E para mim é uma forma de mostrar para você que é mãe, que é empreendedora, que tem um sonho, que Deus ele sempre dá um sonho muito maior do que o recurso que você tem, acredite nisso. Para mostrar que, de fato, vem dele a provisão. Então, assim, hoje eu quero que você se inspire. Se você tem um sonho, se você precisa sair hoje de uma posição, de uma carreira que não está sendo muito bem sucedida, de que é possível você ser mãe, ser profissional, ter uma carreira de sucesso. Deus entregou para cada um de nós um talento. Desenterre o seu. Sabe? Tira esse talento, mostra para o mundo que às vezes aquilo que está guardado aí dentro de você tem um monte de gente precisando. Então, que você se inspire na minha história e acredite nos seus sonhos e acredite que se você não tinha um recurso suficiente, tem alguém lá em cima que tem. Então, isso para mim é o mais legal, assim. Obrigada pelo convite, foi um prazer falar com você também. Acho que quando junta gente que gosta de gente é maravilhoso, né? Mesmo. Nossa, adorei. Obrigada, Simara, de verdade. Obrigada. Com certeza vamos ter a oportunidade de falar muito mais sobre. Igual eu falei, o assunto ele é muito, muito extenso. A gente pode trazer outros temas aqui. Eu acho que as pessoas podem começar até a comentar os temas, né? Assim, vai lá, comenta, fala, gente, quero ouvir falar sobre isso, sobre liderança. Sim, tem muita coisa que dá pra gente trazer. É uma hora e pouco aqui, mas dá pra trazer, não dá? Dá sim. Então vamos combinar. Sugiram aí. Mas de verdade, muito obrigada. De verdade, assim, até a próxima. Eu tenho certeza que na próxima vai ter muito mais coisas pra gente trazer pra vocês aqui e eu fico feliz. Eu também. Gente, muito obrigado. Curtam, compartilham. Como eu falei no início, todo o conteúdo que a gente traz aqui são conteúdos, assim, valiosíssimos, né?
Então, valorizem a gente, não é mesmo? Um abraço, pessoal. Até a próxima.